Mas antes, vamos falar sobre a aprovação das contas do ex-prefeito de Aracaju. A votação, para aprovação ou não dessas contas do ex-prefeito Edivaldo Nogueira. A Câmara de Vereadores colocou o ex-prefeito na berlinda, viu? E votaram as contas do ex-prefeito com base no exercício da gestão do ano de 2018. As demais foram aprovadas, ou seja, Edivaldo Nogueira, primeiro mandato ali, depois que Marcelo Deda saiu da prefeitura, assumiu o governo do estado, os dois primeiros anos já foram aprovadas. O segundo mandato dele, quando ele se reelegeu em 2008 e foi até dezembro de 2012, os 4 anos, também todos os anos foram aprovadas. As contas de 2017, nesse terceiro mandato de Edivaldo, também foram aprovadas e já está pronta no colo dos vereadores essa de 2018. E aí, veja só, meus amigos, o resultado dessas contas, veja só. Na verdade, a explicação, tem as sonoras agora, é isso, produção? Vamos chamar sonoras? Porque depois eu faço uma explicação breve do que realmente os vereadores votaram hoje na Câmara. Mas preste bem atenção o que disse o líder da atual prefeita Emília Correia, que durante os últimos anos de Edivaldo Nogueira era oposição ao prefeito de Aracaju. Isaac Silveira traz o seu posicionamento. Põe no ar. Ele pega a emenda que é para investir na saúde, para investir em cuidado com as pessoas, ultrassonografia, ressonância magnética, entre outros exames de imagens, e vai fazer pagamentos de custeio, que é com contratos da administração, empresas contratadas pela administração. Então é um desvio de finalidade, é uma quebra da responsabilidade e é uma prevaricação quando não cumpre o contido na lei que estabelece as emendas impositivas. O Edivaldo deve ser convocado aqui para prestar depoimento? Veja, o regimento da casa não consegue abarcar as figuras políticas que deixaram o poder. Então nós estamos conversando com a Procuradoria da Câmara e o caminho deverá ser Ministério Público e Tribunal de Justiça ao mesmo tempo, para que ele seja responsabilizado pelo desvio de conduta na prática, na execução das emendas impositivas para a saúde de Aracaju. Mas a gente quer o que é correto, o que é honesto, acho que não há nenhuma perseguição ao ex-prefeito, apenas nós temos tido cuidado de fiscalizar aquilo que de fato são recursos que podem trazer melhorias para a vida das pessoas que procuram a saúde, procuram a educação. A Câmara cumpre seu papel, princípio de ser fiscalizadora antes mais que ser legisladora. A nossa repórter Jéssica Cruz também ouviu o vereador Vinícius Porto, que também comentou sobre as emendas e as contas do ex-prefeito Edivaldo Nogueira. Só lembrando que ele já foi líder de Edivaldo na Câmara. Põe no ar. 2 secretários municipais que assinaram um documento justificando da forma que foi feita essas emendas por parte dos vereadores de Aracaju. Então, de forma extremamente técnica, não levantando nenhum questionamento político, extremamente técnico. O Tribunal de Contas avalia e a Câmara Municipal ele ratifica ou não o posicionamento do Tribunal de Contas, mas pelo que eu li, pelo que eu faço parte da Comissão de Finanças, não há nenhum problema com relação às contas de 2018. Alguém já viu Vinícius Porto fazendo oposição na Câmara? Vinícius sempre foi situação. Foi assim com Edivaldo Nogueira antes de João. Foi assim durante o período de João, que se tornou presidente da Câmara, dando sustentação ao prefeito. Na volta de Edivaldo, apoiou João, continuou com João, ganhou ao lado do eterno prefeito, governador João Alves Filho. Quando Edivaldo ganha, ele volta justamente ali para o lado do prefeito. Passa esses 8 anos dando sustentação a Edivaldo. Agora, Emília Correia ganhou do grupo de Edivaldo. Você vê Vinícius Porto fazendo oposição? Ele esteve aqui, chamou o secretário Itamar Bezerra, secretário de governo, esposo da prefeita, de um cidadão fidargo, que tem um bom trato com todo mundo.
Esse é o perfil do vereador Vinícius Porto. Não estou dizendo aqui que é positivo ou negativo. Agora, Vinícius dá sustentação a quem está no poder. E essa defesa dele ao ex-prefeito Edivaldo Nogueira é bonito de ver. Porque só tem ele na Câmara. Você percebeu? Na semana passada, nessa discussão das contas, das emendas, aliás, das emendas, não das contas, Vinícius não se manifestou. Se manifestou agora em defesa do ex-prefeito Edivaldo Nogueira. Pelo menos tem Vinícius lá na Câmara, né? Para defender os interesses do ex-prefeito. Mas preste bem atenção, meus amigos. Deixa eu só trazer aqui para você, em resumo, em miúdos, de forma mastigada, a informação sobre o que foi definido hoje na Câmara de Vereadores. Os vereadores de Aracaju, eles nem aprovaram e nem reprovaram as contas de Edivaldo do exercício de 2018. O que foi que eles fizeram? Olha, existe um valor mínimo constitucional que é de 25% para o prefeito, a gestão, pagar nos gastos de educação. É o investimento mínimo. Isso é constitucional, está na nossa Constituição. Então, olha, os investimentos, os gastos em educação, o mínimo tem que ser 25%. Edivaldo Nogueira gastou 21,5%, ou seja, menos do mínimo constitucional. E isso é justamente o motivo para a reprovação das contas. Qual foi a argumentação do tribunal? O tribunal aprovou as contas de Edivaldo com ressalvas. O conselheiro, na época, da área de Aracaju, era o conselheiro Ulisses Andrade. Então, o que foi que a gestão, na época, argumentou? Olha, nós gastamos 21% e chegamos a 25%, gastando ali, pagando a Previdência dos professores, Previdência da Educação. Previdência da Educação não é investimento e gasto na educação. Previdência de servidor aposentado da educação não é investimento na educação pública municipal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí o que foi que os vereadores hoje fizeram? Eles devolveram as contas para o tribunal, para que o conselheiro agora, Ulisses Andrade, que apreciou as contas lá em 2018, possa justificar os motivos. Então, o que é que o Ulisses vai trazendo em miúdos aqui para você poder entender? O Ulisses agora vai dizer o seguinte: olha, eu aprovei as contas com ressalvas, por isso. Então, o conselheiro Ulisses Andrade vai ter que mostrar, provar os motivos pela aprovação das contas. Mas, Foca, há possibilidade da Câmara de Vereadores reprovar as contas de Edivaldo, mesmo o tribunal aprovando com ressalvas? Ah, sim. Porque a Câmara, ela é soberana. Há possibilidade do ex-prefeito Edivaldo ficar inelegível se as contas forem reprovadas? Claro. É lei da ficha limpa. É improbidade. Então, você fica inelegível. Você fica leproso, eleitoralmente falando. Aleijado, sem poder disputar a eleição. Simples assim. Aleijadinho, não pode disputar. Tem que ficar quieto. Se as contas forem reprovadas. Mas, agora, nós precisamos esperar o Tribunal de Contas, o conselheiro Ulisses Andrade, para que ele se posicione diante dessa agora provocação da Câmara Municipal. Então, as contas nem foram aprovadas, nem foram reprovadas, tá? Então, as contas, tudo isso foi devolvido para o tribunal e agora vamos esperar essa resposta do conselheiro Ulisses Andrade aos vereadores e a partir dessa resposta a gente pauta novamente esse assunto para que a gente possa entender o final dessa história toda.